Oi, internautas! Olha eu aqui de novo, mais um programa do Mundo em Debate. Professora Rose, professora de Geografia do Colégio Singular Anglo. E hoje, um tema de atualidade que a gente precisa falar um pouquinho é dessa reforma da Previdência Social que está em andamento e a questão da demografia, que liga diretamente à geografia. Essa reforma que está sendo mandada aí pelo ministro Paulo Guedes, pelo governo todo, que eles estão dizendo tão necessária, na realidade é uma reforma muito ampla, mas que tem dois pontos básicos. O primeiro ponto básico que eles colocam é aumentar a idade mínima para a pessoa poder se aposentar. E o segundo ponto é aumentar os anos de contribuição. Segundo o governo, isso é extremamente necessário para reduzir os gastos com a Previdência Social, que só o ano passado foram de 200 bilhões de reais. O déficit da Previdência, o ano passado, foi de 200 bilhões de reais. É o segundo maior gasto do governo, perdendo para os juros da dívida pública. É aí também que a oposição entra firme, né? Por que não fazer reforma do sistema financeiro antes de falar em reforma da Previdência? O governo alega que o número de aposentados está subindo numa proporção muito maior do que a entrada de novos contribuintes para o mercado. Quando a gente fala isso, a gente tem que ligar um pouquinho a questão da população brasileira. Então, vamos pensar assim. A população brasileira, vamos pensar lá dentro de uma pirâmide etária. A base da pirâmide é onde estão os jovens. O meio da pirâmide é onde estão os adultos. E o topo da pirâmide é onde estão os idosos. Na década de 40, a nossa base ela era realmente um triângulo. Porque, para ter uma ideia, cada mulher no Brasil, nos anos 40, tinha uma média de 7 filhos por mulher. E a expectativa de vida do brasileiro, ela era de apenas 45 anos. Então, num país onde a expectativa de vida é de 45 anos, você falar em aposentar-se aos 60, você fala, nossa, só Matusalém vai conseguir se aposentar nesse país. Acontece que o Brasil se urbanizou e uma das características da urbanização é que, num primeiro momento, a mortalidade começa a cair e a expectativa de vida sobe. E num segundo momento, as mulheres começam a ter cada vez menos filhos. A partir do momento que isto acontece, a nossa pirâmide começa a mudar. Ao invés daquela pirâmide triângulo, a base vai se estreitando e o topo vai se ampliando. De uma tal maneira que hoje a expectativa de vida do brasileiro é de 75,6 anos. E cada mulher no Brasil, hoje, tem 1,6 filhos. Fica esquisito isso, né? 1,6 filhos. Quem que vai ter 1,6 filhos, né? Isso é só uma estatística, claro. Mostrando, assim, que a realidade do Brasil para o futuro é filho único. Os países ricos, primeiro ficaram ricos, depois envelheceram. O Brasil está envelhecendo muito mais rápido do que ficando rico, se é que a gente vai ficar rico algum dia na vida. No ano 2000, nós tínhamos 5,6% da população brasileira considerada idosa. Hoje, nós temos 13% da população brasileira. E, em 2050, a previsão é que nós já sejamos 1/3 da população formada por idosos. Em 80, a gente tinha, assim, 19 pessoas trabalhando para um aposentado. Hoje, a gente tem 8 pessoas trabalhando para um aposentado. E se não houver a reforma da Previdência, em 2050, nós vamos ter 2,5 pessoas trabalhando para um aposentado. Ou seja, não há previdência que aguente uma coisa dessa. Como que poderia ser uma previdência, uma mudança de previdência justa para um país tão grande e tão desigual quanto o nosso? A expectativa de vida, ela muda muito no Brasil.
Homens vivem bem menos do que mulheres. Quem tem mais dinheiro, a população rica, vive muito mais do que a população pobre. Por unidades da federação, tem uma mudança radical também. Hoje, enquanto Santa Catarina vive em média 80 anos, no Maranhão e no Piauí, mal bate nos 70. Como ser justo? Como fazer uma mudança justa que atenda realmente às expectativas econômicas, sem comprometer e pesar demais nessa população mais pobre, na sociedade como um todo. Beijos. Tchau, até a próxima.